Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o mundo da criação das abelhas sem ferrão. Pega aqui, Fabiano, amor, pega aqui o filma aí, ó, as caixas de abelhas. Dentro de cada caixa dessa existe um mundo fascinante, pessoal. Realmente é uma coisa assim muito interessante como funciona a organização, a importância das abelhas, né, para o meio ambiente, né? As abelhas elas são responsáveis aproximadamente por 70% da polinização de grãos, de frutos que os seres humanos consomem. Então elas são muito importantes na cadeia, né, ecológica. E eu vou falar um pouquinho sobre elas. Aqui são algumas caixas de abelha uruçu. Essa aqui é uma caixa de abelha iraí, né? A uruçu é uma abelha de tamanho maior. Ela é uma abelha que se assemelha em tamanho com a abelha africana, né? Que o pessoal que a abelha africana é uma abelha com ferrão. As abelhas brasileiras, elas são abelhas sem ferrão. Quando se fala sem ferrão, não significa que ela não tenha ferrão, porém, as abelhas nativas aqui do Brasil, o ferrão dela é atrofiado. Então você pode tomar até uma picada de uma abelha sem ferrão e você não vai sentir aquele incômodo, né, incômodo insuportável que acontece no caso das picadas de abelha africanas, né, abelhas com ferrão. As abelhas brasileiras, elas não são todas, nós chamamos sem ferrão, mas tem ferrão, porém é um ferrão atrofiado. Então vamos continuar chamando sem ferrão, que fica mais fácil para o entendimento das pessoas. Dá um pause aí, Fabiano. Voltando à importância das abelhas, para se ter uma ideia, em torno de 90% das espécies da Mata Atlântica são espécies que são reproduzidas através da polinização, que é feita pelas abelhas. Então eu vou falar aqui algumas curiosidades das abelhas. Alguns conhecem, outros não vão saber, mas vamos lá. Elas são essenciais para a manutenção da biodiversidade. Elas constroem potes para armazenar o seu alimento, né, que é o mel e o pólen. Elas constroem esses potes de cera, certo? Elas se comunicam através de sinais químicos e sonoros e também, em alguns casos, movimentos. Tipo, houve um estudo que identificou que algumas abelhas campeiras são as abelhas que saem para coletar alimento, né? E que essas primeiras abelhas, quando elas retornavam para suas respectivas colmeias, elas faziam uma dança, né? E nessa dança, uma série de movimentos, e nessa série de movimentos ela estava indicando para as suas parceiras, para as suas amigas, direção, distância e o tipo de material que ela conseguiu coletar. Ou seja, essa terceira informação ela passa para outras abelhas, ela colocando na boca o que ela tem, né? Ela regurgita na boca de outra abelha. Então elas conseguem se comunicar, são muito organizadas. Outra particularidade é que interessantíssimo, é que é o único inseto, né? É o único inseto que produz algum tipo de alimento que é consumido pelos seres humanos. Então aqui aqui no Brasil nós temos aproximadamente entre 250 a 300 espécies de abelhas sem ferrão. Somos o hemisfério que mais tem abelhas sem ferrão no mundo, pessoal. E assim, aqui no Brasil praticamente estão divididas em dois grupos: as meliponas e as trigoniformes, que nós chamamos de trigonas.
E o que diferencia as meliponas das trigonas? Basicamente é a forma de reprodução. No caso das meliponas, que aí nesse caso aqui é a abelha urussu, é uma abelha melipona, a forma de reprodução dela é praticamente genética. Tipo assim, 10%, 15% das abelhas que nascem na colmeia são abelhas que são princesas. Então, elas são um pouco diferentes, elas são um pouco menores, o abdômen dela é praticamente de uma cor só, ao contrário do restante das abelhas que tem as listas, né, no abdômen. E muitas vezes essas princesas elas vivem se escondendo dentro da colmeia. Por quê? Porque a rainha, quando a rainha identifica que tem princesa, que é uma potencial concorrente dela, ela vai para cima mesmo, ou para matar ou para expulsar. Então é comum a gente encontrar, né, assim, nas proximidades do meliponário, abelhas princesas pelo chão, certo? É uma forma delas né, se garantir, né? E já no caso das trigonas, por exemplo, a iraí é uma trigona, a jataí é uma trigona, a forma de reprodução delas já é um pouco diferente, já é através de célula real. Como é que se dá o desenvolvimento de princesas? A rainha, quando ela está fazendo a postura, ela faz alguns discos são feitos um pouco maior a célula da postura. E nessa célula, como ela é um pouco maior, ali vai mais alimento, que é fundamental no desenvolvimento de uma princesa. Então, assim, nas meliponas é genético. 10, 15% vão nascer princesa. Nas trigonas já é diferente. A própria colmeia determina, né, que vai haver um ou dois princesas, porque é uma forma de se garantir a existência, né, a perpetuação da colmeia. Por quê? Porque se a rainha morrer, tem que ter outra para substituir. No caso das trigonas, geralmente sempre tem duas células ali, certo? Aí ela sempre vai ter ali a princesa. É uma forma, uma forma inteligente delas conseguirem se manter o enxame, perpetuar o enxame. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da diferença da melipona e trigona. A melipona, elas são abelhas maiores, sempre são abelhas maiores. Uma das características é a urussu, a mandaçaia, a manduri. São variedades de abelhas meliponas, sempre são maiores. Elas constroem a entrada, sempre elas usam geoprópolis. Ó, essa aqui outra aqui, mostra aqui também, não. Essa aqui também, tá vendo? Aqui outra urussu. Elas fazem essas entradas de geoprópolis. E geralmente sempre tem uma vigia. Vocês podem observar lá, ó, ela fica ali o tempo todo, ó. E o detalhe de como funciona a princesa, né, que é genético. Agora eu vou falar um pouquinho da iraí. Agora a iraí é um pouco tímida. Quando a gente se aproxima muito da caixa, ela se retrai. Mas olha lá, tem abelha entrando e saindo. Então vamos falar um pouquinho da particularidade das trigonas. Sempre são menores, da colmeia sempre estilizam, certo? E geralmente ficam várias vigias na entrada da caixa. Aí você pode ver que tem várias. Agora me acompanha aqui, Fabiana, pode vir filmando. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tubiba, que é uma escaptotrigona também. Ó, aí ó, particularidade, ficam várias na entrada, tá vendo? Aí eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui, ó,
Isso aqui eu coloco para evitar a subida desses predadores ali, ó. Filma ali, Fabiano, ó. Gostam de ficar rodeando o meliponário, né? Para poder predar as abelhas que estão chegando. Mostra isso aqui, Fabiano. Pode continuar filmando. Essa aqui é uma trigona, pessoal, ó. Entradinha, abelha menor, entradinha de cera e várias abelhas fazendo a vigia, né? Abelhas. Essa aqui é a abelha, é uma abelha que produz muito própolis. O própolis dessa abelha é muito bom para o consumo, né? É uma abelha que produz bastante própolis. Então aqui é meu meliponário, como vocês podem ver, eu tenho essa parte aqui maior, que ficam as abelhas uruçu, né? Ficam mais uruçu, mas às vezes eventualmente eu boto alguma outra abelha, né? Como nesse caso aqui eu botei uma iraí. Aí pessoal, aqui é o enxame de abelha uruçu. Ali são os discos de cria. Vocês verem, podem ver aí, eles vêm subindo em forma de espiral. Aqui são os potes de alimentos. Os que estão fechados são potes que elas já completaram a alimentação. E os que estão abertos, alguns elas estão construindo, tá vendo? E os que estão abertos são potes que elas estão colocando alimentação. Quando ela completa, aí ela vai e fecha, tá vendo? Em alguns casos, ela deixa um ou outro aberto porque elas também têm que se alimentar, né? No caso, as abelhas, elas também se alimentam. Então, esse alimento todo que nós estamos vendo aí, na realidade é uma reserva, né? Porque no inverno é uma época que diminui, né, a quantidade de alimento para elas. E as árvores, as plantas, elas diminuem a floração. Então elas têm que, durante esse período, se alimentar. É uma forma inteligente, né, que elas encontraram de se manterem, né, vivas. Interessantíssimo, né? Esses potes aqui, ó, que tem essa partezinha mais clara, são potes de pólen. E os potes mais escuros, a tampa ali, ó, ali são mel. Isso a gente já sabe porque a gente está habituado já aqui, ó. Aqui é mel, aqui é pólen. Interessante, né? Ó, esse aqui, ó. Esse daqui tá botando alimento aí, ó. Tá ali colocando tá colocando um alimento aí. Eu acho, né? Deixa eu ver. Ou ela tá fechando. Não dá para saber direito o que ela tá fazendo. A rainha tava ali, mas a rainha subiu. Vou ver se a rainha aparece aí para eu filmar novamente para vocês verem. Eu vou fechar a caixa e vou abrir de supetão. Beleza? Para mostrar para vocês a rainha. Ó a rainha ali, pessoal, ó. A majestade ali, ó. Percebe-se pelo abdômen dela que é enorme, avantajado, tá vendo? Ali as abelhas operárias constroem as células de postura, colocam alimento dentro da célula e depois a rainha vai lá, vistoria e faz a postura. Faz a postura, aí depois as abelhas operárias vão lá, fecham a célula. Vou fechar para não ficar incomodando muito ela. Então, pessoal, no funcionamento de uma colmeia, de um enxame, geralmente existem 3 castas. Tem a abelha rainha, que é a abelha que coordena todo o funcionamento da colmeia. Ela faz isso através dos feromônios que ela libera dentro da colmeia. As operárias, que são as abelhas tão importantes quanto as abelhas rainhas, né? Porque as operárias, elas coletam alimento, elas aquecem os ninhos, elas colocam alimento dentro das células. Algumas operárias também, elas são responsáveis por
tirar a sujeira de dentro da colmeia, né? As abelhas que morrem. Então existe toda uma organização. Por exemplo, as abelhas que quando elas nascem logo, elas têm a função, geralmente a primeira função delas é aquecer os ninhos de postura. Às vezes quando está muito frio, aí elas se aglutinam, né, se aglomeram ali sobre os discos de postura para ajudar a manter a temperatura. Quando está muito quente, elas ficam batendo as asas, né, ali dentro para poder provocar uma espécie de refrigeração, né, diminuir a temperatura. Então é uma coisa muito bem organizada. Os machos, que são os zangões, as operárias sempre são as abelhas fêmeas, e os machos são os zangões. Os zangões, eles são assim a espécie menos útil, né, digamos assim, mas não menos importante, porque sem os zangões para fecundar uma princesa não vai ter abelha rainha. Então, mas geralmente os zangões eles têm uma importância menor no funcionamento da colmeia, mas em alguns casos, em algumas espécies, eles fazem a segurança, eles fazem algumas funções ali também. Aí vai depender da espécie de abelha. Fabiana? Então, pessoal, uma coisa importante é a criação de abelha, apesar de estarmos criando insetos, né, que abelhas são insetos, mas ela deve seguir alguns princípios. Por exemplo, aqui na região onde eu crio, aqui no litoral, aqui na linha verde, a gente sempre deve procurar criar espécies de abelhas que são endêmicas da região. Nunca se deve tentar introduzir uma espécie de abelha que não ocorre naquela região. Por quê? Porque geralmente quando as abelhas que existem naquela região, elas já são aclimatadas. Elas são abelhas que durante centenas de anos elas se adaptaram às condições climáticas, à estiagem, à vegetação do lugar, à umidade do ar, que é importante também, entendeu? Então, assim, por exemplo, tem algumas espécies de abelha, vou citar uma, mandaçaia. As mandaçaia, geralmente elas ocorrem mais no interior aqui da Bahia, então em regiões mais secas. Você trazer uma mandaçaia para uma região aqui de Salvador, aqui do litoral, que é uma região que tem mais umidade no ar, essas abelhas elas vão sofrer mais para se adaptar e na maioria das vezes elas terminam definhando, o enxame vai definhando até morrer. Então se perdem todas as abelhas. Então no caso sempre é bom, o indicado é criar abelhas que ocorrem na região. Para quem está começando, procura orientação de alguém que já cria, que seja um criador responsável e para poder adquirir seu enxame. São duas formas da pessoa ter abelhas. Uma é fazendo capturas, ou seja, armar iscas, né, na região. Essas iscas geralmente são feitas com garrafa PET e dentro se coloca uma solução feita à base de própolis, né? E é para que você coloca ali o cheiro e a garrafa PET reveste com plástico, outros com papelão, e em alguns casos até mesmo caixas, né? Porque aí você cria condições semelhantes a condições que elas buscam para fazer a nidificação. Essas capturas ocorrem geralmente em períodos onde as abelhas se reproduzem, né, que o enxame se reproduz. Quando o enxame é igual formiga, quando o enxame está muito forte, né, no caso das formigas, elas no período chuvoso elas voam, né, que nós chamamos de tanajura, ela já está fecundada, ela voa, né, com aquele abdômen lá enorme ali, que ali já está cheio de ovos, e aí ela cai num lugar novo e ali inicia uma nova família. No caso das abelhas é um pouco diferente. Quando o enxame ele fica forte, ele sente a necessidade de se dividir, tá? Já tem muita abelha, está muito forte aquele enxame. Então elas procuram, algumas campeiras saem, elas procuram identificar ali na região próxima
oco de árvore, algum lugar onde tenham condições favoráveis para ela construir uma nova família. Aí elas levam a quantidade de alimento para aquele lugar, e uma princesa, né, a rainha, ela não, um detalhe importante, a rainha ela não voa, pessoal. Ela, como o abdômen dela é muito grande, ela ali armazena ali, né, os ovos que ela vai pondo, e ela não voa, não tem condições de voar. Então, uma princesa, voltando para a enxameação, uma princesa sai com um grupo de famílias, faz o voo no picial, é fecundada por um zangão, e ali dá-se início a uma nova família. Então, aí nesse caso, para fazer captura, o pessoal bota iscas em região onde eles observam que existem determinadas espécies de abelha. Aqui em Salvador, o pessoal tem tido muito, em Salvador e região, tem tido muito êxito na captura de iraí, tubiba e jataí. Essas 3 abelhas são fáceis de serem capturadas em iscas. Né? No caso da uruçu já é um pouco mais difícil. Acontece, mas é mais difícil. Então essa é uma das formas, através de se colocar iscas PETs, e a outra forma é você adquirir numa caixa com algum criador. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte mais complexa, né, da criação de abelhas. Mas eu digo assim, complexa, me referindo à parte negativa, né, que elas também têm os predadores, né, têm seus inimigos naturais. Então, eu vou falar das principais inimigos das abelhas. No caso, a lagartixa é uma das primeiras. Vocês observaram que eu mostrei ali no vídeo anteriormente, que eu coloco, no caso das caixas que ficam em cavaletes, eu boto em cada cavalete, eu boto uma garrafa PET para poder evitar a subida da lagartixa. Porque a lagartixa ela vai, fica na entrada da caixa, comendo as abelhas que entram. Então é o primeiro inimigo. Aí depois vem algumas aranhas, no caso de abelhas pequenas, algumas aranhas, principalmente aquela que a gente chama de pega-mosca, né? Às vezes ela fica ali na entrada, mas no caso é insignificante o impacto, né? E agora eu vou falar dos 2 principais, que são os forídeos. Forídeos são pequenas moscas, tá? Que são um inimigo terrível de enxame de abelha. No caso dos forídeos, elas se tornam assim mais danosas, mais nocivas ao enxame em caso de enxames fracos, né? Enxames que não tem muitas abelhas operárias ficam mais suscetíveis a sofrerem ataques de forídeos, porque as abelhas elas conseguem controlar, mas quando o enxame é fraco, para se ter uma ideia, um único forídeo fêmea ele consegue colocar mais de 300 ovos, uma única. Então ali, geralmente esses ovos são colocados em potes de pólen abertos, ou no porão, na parte onde as abelhas elas acumulam fezes, né? Porque as abelhas elas dentro de um enxame elas escolhem um local para colocar suas sujeiras, né? Fezes. Então elas fazem um único local. É uma forma de não contaminar, né? O enxame, né? O contaminar com os alimentos, né? Então fica num local bem afastado dos potes de alimento. Então a abelha, o forídeo vai lá, que é uma mosca pequenininha, o forídeo vai lá, deposita os ovos, eclodem, e ali vão surgindo novas moscas, né? Que vão se perpetuando nesse ciclo. Então assim, aí eu já tive o infortúnio de perder 2 caixas de abelha uruçu. Foram caixas recém-divididos que eu, no caso, eu moro a 100 quilômetros daqui de onde eu estou. Então assim, aí eu venho a cada 7 dias, às vezes 15, e aí eu fiz divisões e não tive assim, não fiquei próximo, né, para estar acompanhando, né. Porque, por exemplo, quando a gente identifica que tem forídeo na caixa, o que nós fazemos? Nós às vezes colocamos algumas armadilhas, né, que nós fazemos com potezinhos
e colocamos dentro desses potezinhos vinagre de maçã, eles entram, fazemos os orifícios, eles entram e ficam presos ali dentro e morrem. É uma das formas. E outras formas, quando o ataque está mais grave, mais severo, tem vários potes já infestados de larvas, aí nós trocamos de caixa, tiramos aquelas partes que estão com larvas, tiramos e botamos o enxame numa caixa nova. Mas essa preocupação, geralmente, é uma preocupação que você não precisa ter, as pessoas não precisam ter. Que geralmente ocorre isso quando nós manuseamos a caixa, ou seja, quando nós fazemos divisões. Porque quando fazemos divisões, muitas vezes se rompem potes de pólen e o cheiro, né, que é um cheiro assim meio azedinho, termina atraindo os forídeos. Mas assim, eu crio abelhas desde 2011 e até hoje eu só perdi 2 caixas de abelha por ataque de forídeos. O outro inimigo agora é a mosca soldado. A mosca soldado geralmente ela vai na caixa e nas frestas ela colocam ali o ovo. E aí nasce, né? Aquela larva consegue entrar ali na caixa através de uma fresta. E ela nasce ali dentro e vai dando continuidade ali. Então, pessoal, quanto à mosca soldado, elas só se tornam muito perigosas em enxames fracos, né? Porque geralmente quando enxame forte, eles sempre conseguem controlar os inimigos, né? Naturais, no caso a mosca soldado, né? Que também é chamada de mosca negra, e os forídeos, sempre conseguem controlar. E no caso da mosca soldado, se houver um ataque uma infestação muito grave, eles alteram a umidade, conseguem alterar a umidade do interior da colmeia, né? Porque eles começam a colocar ovos, e ali vão se aglomerando ali nos potes de pólen, entendeu? Então termina virando uma lama. Então assim, em 11 anos, desde 2011 que eu crio, então hoje são 14 anos que eu crio abelhas. Eu nunca perdi nenhuma caixa por mosca soldado. Eu já encontrei larvas dentro da caixa em algumas vezes. Em algumas vezes você encontra a larva meio que dura, né? As abelhas elas fazem alguma coisa lá e aquela larva termina morrendo, desidratada. Então nunca tive problema. A única vez que teve um problema maior foi uma vez que a mosca soldado ela chegou na entrada de um labirinto, né? Vou mostrar aqui para vocês esse aqui. Um labirinto, ela chegou aqui num labirinto de uma abelha, da abelha tubiba. Isso aqui é um labirinto que é colocado justamente para dificultar a entrada de inimigos. Só que ela conseguiu, no caso da tubiba, ela conseguiu entrar. E aqui dentro do labirinto ela fez uns casulos com postura. Aí as abelhas não entravam nem saíam. Eu achei estranho, né? Porque é um comportamento da tubiba, ela ficar aglomerada ali, 20, 30 abelhas ali na entrada. Vi que não tinha nenhuma, digo, não, tem alguma coisa errada. Aí abri a caixa, por cima tinha abelha dentro, mas não estava entrando e saindo ninguém. Eu digo, vou tirar o labirinto. Quando eu tirei o labirinto, tava lá os casulos, né? Com postura com 3 larvas da mosca soldado, obstruindo a entrada e saída da caixa da tubiba. Ou seja, seria uma situação que eu iria terminar perdendo a caixa. Daí a importância de nós que criamos sempre darmos uma olhada, abrir a caixa. Não precisa estar abrindo todo dia, tá, pessoal? Mas olhar se está entrando e saindo, olhar se tem predador por perto. Antigamente eu chegava aqui e encontrava algumas lagartixas por aqui, mas aí eu sempre dava um jeito de eliminá-las, né? Deixa eu mostrar aqui, tá até aqui, ó, o labirinto que, para não deixar mentir, ó, aqui, ó, o labirinto que, tá vendo? Aqui tá a entrada e aqui, ó, os 3 células de postura obstruiu. Aqui a outra parte, ó, as abelhas, né, que entram por aqui, ó, não tinham acesso ao labirinto, tá vendo?
Então, tapou. Então, praticamente são esses aí os inimigos naturais. É uma atividade altamente prazerosa, tá, pessoal? É um hobby gostoso. É um mundo que eu entrei e não me arrependo, tá? Ocupa algumas horas do meu dia. É muito bacana. E você ainda tem a oportunidade de tirar um melzinho. Mostra aqui, Fabiano. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma melgueira de abelha uruçu, ó, totalmente cheia. Ó o que é pote aqui, ó. Isso aqui tudo pote de alimento. A melgueira é uma parte mais estreita da caixa. Mostra aqui, Fabiano. Eu tenho abelha aqui. É uma parte mais estreita que justamente facilita. E eu vou ter que sair daqui que eu pisei no formigueiro. Então, pessoal, eu estava em cima de um formigueiro ali e as formigas começaram a subir em minhas pernas. Desculpem aí mas assim, vídeo gravado praticamente ao vivo é isso aí mesmo, viu, pessoal? Então, assim, voltando eu queria ter mostrado um pouco mais ali, aí ia mostrar até tirando um pouco de mel para vocês verem, né? Para tirar o mel, geralmente nós utilizamos uma seringa, aí bota um tubinho na ponta da seringa, aí você fura o pote e tira. É simples. Então, pessoal, é isso aí. Eu crio abelha desde 2011. É uma atividade altamente prazerosa. Você pode criar em sua casa, tranquilo. Você pode botar uma prateleirazinha. Ali em cima eu tenho uma caixa de abelha. Mostra ali, Fabiana. Ali em cima eu tenho uma caixa de abelha, que é uma abelha chamada moça branca. Que inclusive essa abelha é uma abelha que tem uma particularidade. Ela constrói os seus ninhos em forma de cacho de uva. Eu vou mostrar para vocês, para completar o vídeo. Então, quem tiver interesse, eu recomendo. É uma atividade que vocês vão gostar, entendeu? E além de ter, né, você pode produzir seu próprio própolis em casa, né? Tirar aquela resina. Geralmente o pessoal usa álcool vegetal, outros usam cachaça. E você pode fazer o seu próprio própolis e tirar o seu próprio mel. Então, o vídeo é isso aí. Espero que seja um conteúdo que seja útil para vocês, tá? E espero que tenham gostado aí. Um forte abraço, pessoal. Eu tenho uma caixa aqui em cima, ó, na minha varanda aqui. Ó. Ali tá o meliponário, ó. Tá vendo o meliponário? Ali na lateral ali vocês podem ver várias caixas de forma individual. Ó, tá vendo? Ó, uma caixa de abelha moça branca. É uma abelha muito parecida com uma abelha jataí, só que ela é um pouco maior. E a forma de fazer também os ninhos de postura é diferente, tá? Não é em forma de discos. Eu vou abrir a caixinha aqui para vocês darem uma olhada. Nesse caso aqui, ó, como ela fica na parede, né? A gente coloca isso aqui para evitar, como eu não moro aqui, não fico aqui direto, a gente coloca isso aqui para evitar que a lagartixa, ó, fique aqui na boquinha comendo as abelhas. Segurei. É inofensiva. Vou abrir aqui, ó. Filma aqui, família. Só para o pessoal ver aqui, ó. Ó, pessoal, que coisa linda. Tá vendo? Em forma de cacho de uva, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Não é em forma de discos de postura. Não vou abrir muito para não incomodar elas. Tá vendo? Mas tá muito forte esse enxame. Aqui, segura aqui. Então é isso aí, pessoal. Olha elas aqui. Você tira a caixa, elas ficam doidinhas pra... Esse enxame tá forte. Quando geralmente o enxame tá forte, ela fica bastante defensiva. Minha filha tá com medo de uma abelhinha. Valeu, galera. Forte abraço aí a todos. Olha, elas ficaram um pouquinho agitadas aí, ó.